Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Aquele dedo no like se vocês gostarem desse vídeo, tá? Então vamos para mais uma. Esse vídeo aqui da tarde vai ser bastante interessante, tá? Peço que você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para o YouTube notificar você quando eu lançar vídeos novos, tá? E isso é bastante interessante porque vai te manter antenado aí sobre as novidades aí do canal. Então galera, hoje eu quero conversar. Na verdade essa tarde, né, melhor dizendo, porque eu já fiz um vídeo hoje mais cedo, mas essa tarde eu quero falar um pouco sobre esse versículo aqui de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19, e mostrar para vocês na prática, com um raciocínio lógico, e levar a conclusão óbvia do porquê que a Bíblia ela é tão odiada pelas pessoas, porquê que a Bíblia ela é tão odiada no mundo acadêmico e científico, no mundo ateísta, e porquê que a Bíblia ela é tão odiada pelas pessoas do mundo, certo? Pois bem. Então, a Bíblia Sagrada é um livro magnífico, um livro que tem aproximadamente mais de 2000 anos de existência e certamente o livro mais importante da história da humanidade, porque aquele livro, seguir a Bíblia é mais do que questão de fé e sim propósito de vida, obviamente. Meu ponto de vista, ao meu ver, né? Eu sei que nem todo mundo pode concordar com o que eu estou dizendo, mas aí cada um vai ter que ter suas experiências, né, para chegar às mesmas conclusões. Então, eu quero compartilhar um versículo aqui nessa tarde e um raciocínio também bastante interessante para a gente refletir o seguinte: existe alguém que nos condiciona subliminarmente a idolatrar os astros. Olha o que esse versículo aqui vai dizer, ó. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Então, esse versículo aqui ele deixa claro pra gente o seguinte, que os corpos celestes, lua, sol e as demais estrelas, eles estão em segundo plano e não merecem em hipótese alguma ser idolatrados. O único que merece ser idolatrado, o único que é digno de exaltação é o Criador dos céus e da terra. Não idolatre os astros, não idolatre o cosmos, não caia nesse engano maligno, certo? Já fiz vídeos expondo esse engano aqui no canal. Então galera, vocês podem ver o seguinte, a pergunta que eu quero fazer é uma pergunta interessantíssima para fazer vocês aqui, meu público, raciocinar, que a pergunta é o seguinte: no mundo de hoje, galera, vamos refletir, vamos olhar esse versículo e vamos tentar pensar no mundo atual que a gente está vivendo. Quem é o maior contribuidor, ou quem é a maior contribuidora, melhor dizendo, quem é a maior contribuidora para esse culto, né? Porque a gente está aqui para falar a verdade pela verdade, né? Eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho rabo preso com nenhuma instituição financeira, nem política, nem nada do tipo. A gente está aqui para falar a verdade pela verdade, raciocinar e conversar, porque esse é nosso espaço de discussão, tá? E na minha liberdade aqui de expressão, né? Eu entendo o seguinte, que o principal meio onde se é cultuado os astros, né, onde há um grande culto aos astros, o meio que mais propaga culto e adoração aos astros, se vocês forem parar para pensar, o principal meio da sociedade que contribui é a ciência moderna. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A própria ciência moderna, a astronomia moderna, ela se encaixa com esse versículo aqui. Porque a astronomia moderna, ela te faz olhar o cosmos como uma coisa super especial, como uma coisa única, a ponto de você idolatrar o cosmos, e enquanto isso eles rebaixam o ser humano a nada, a um mísero grão de poeira, a um mísero grão de bactéria sem significância nenhuma aqui nesse mundo e aqui nesse universo. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Enquanto isso, nossa, o cosmos, aquela maravilha... E o ser humano, como sempre, diminuído a nada, né? O ser humano, como sempre, é desvalorizado pela ciência moderna. Então, galera, o raciocínio que eu quero impor é o seguinte: saiba que o maquinário celeste, os astros, Sol, Lua, planetas e demais estrelas, saiba que o maquinário celeste, ele não é melhor do que nós em absolutamente nada. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos a coroa da criação. Saiba que você é a coroa da criação de Deus.
Todos os astros luminosos no céu, eles foram criados para servir a Terra. Eles foram criados para atuar em função dos homens, em função da Terra. Porque a Terra é o centro do universo. Eu me baseio também naquele versículo que diz o seguinte: geração vai, geração vem, mas a Terra permanece para sempre. Você está entendendo? Essa é a linha de pensamento que eu sigo. A Terra, ela não é um pálido ponto azul no universo. A Terra, ela é muito mais significante, tem uma importância muito mais... ela tem uma importância muito mais extraordinária do que nós possamos imaginar. Mas essa cosmologia da ciência moderna tenta a todo custo impor na nossa cabeça que nós não somos absolutamente nada. Somos apenas seres que, tipo assim, estamos viajando a uma velocidade relativa no universo, né? E a nossa existência foi oriunda do acaso, onde não há propósito nenhum. Tá entendendo? E tipo assim, um dia a gente, né, vai passar dessa por uma outra e a gente vai deixar de existir. Todo o universo também um dia vai se comprimir, né, e vai deixar de existir como nada. Então pensa só, o que é o ser humano sobre esse ponto de vista? O que é o ser humano nesse mundo ateísta? Percebe? Não faz sentido. Galera, a gente tem que entender que sem a palavra do Criador, sem a Bíblia, sem o Messias Jesus Cristo, tá entendendo? Esse mundo e essa vida não faz absolutamente sentido nenhum. Então, a maior contribuidora para esse culto aos astros, como está dizendo aqui em Deuteronômio, no meu entendimento hoje, no mundo moderno que a gente está vivendo, a maior contribuidora para isso é a ciência moderna, pô. É a lógica. Porque a ciência moderna faz a cabeça de muitas pessoas. Vê aqui no Ocidente. No Ocidente aqui, por exemplo, é muito distribuída, né, todo esse cientificismo dogmático, ateísta, né, que tenta encaminhar as pessoas para uma determinada direção. É muito mais influente aqui no Ocidente do que no Oriente, tá entendendo? E é o que eu tô dizendo, galera. Essa cosmologia tenta a todo custo desmerecer e desvalorizar o ser humano e fazer o quê? E colocar os astros num pedestal, num grau de importância elevado acima do ser humano e acima do próprio Criador. Porque em nenhum momento a ciência moderna admite que um Criador criou tudo isso. A ciência moderna ela não glorifica o Criador. Pelo contrário, a ciência moderna diz que quanto mais se avança na ciência, menos é necessária a existência de um Criador. Percebe? Ou seja, é uma ciência totalmente anti-Deus. É uma ciência totalmente anti-fé, tá entendendo? Anti-Bíblia também. Então, galera, não idolatrem os astros, não idolatrem o cosmos, tá entendendo? Idolatrem o Criador dos céus e da terra, que foi responsável por ter criado tudo isso. Ele criou o Sol, ele criou a Lua, ele criou o ser humano, ele criou os planetas, as demais estrelas, mas tudo isso atua em função da Terra. Tudo isso existe porque a Terra existe. A Terra também é muito importante porque ela é o centro do universo. Ela é o centro dos olhos de Deus. Aí vai vir pessoas, né, que vão dizer assim, né, pessoas que me ouvem dizer isso aqui, vão dizer assim: poxa, cara, como você pode limitar Deus assim? Nossa, cara, como você pode... Pô, esse teu Deus é muito pequeno. Pô, porque o meu Deus, ele cria planeta, ele cria isso, ele cria aquilo. Ah, cara, para de inflar a glória de Deus. Deus não precisa que você fique inflando ele de ego, afirmando que ele criou um monte de coisa que é tudo fantasia. Cara, acorda, cai na real. Tudo que tinha que ser criado já foi criado. A criação já acabou. E quem merece a glória por tudo isso é apenas o Criador. Apenas Ele é merecedor e digno de toda honra, glória e poder. Porque o reino mineral, o reino animal, o reino vegetal, tá entendendo? A terra, os elementos químicos, os elementos inanimados, todos eles louvam a Deus diariamente por sua existência, porque se não fosse Deus, nada disso aqui existiria. Essa é a mensagem principal que eu quero trazer aqui e o raciocínio principal que eu quero trazer nesse vídeo. Todos os elementos químicos, todos os elementos da Terra, eles ouvem a voz de Deus e eles obedecem a voz de Deus. A Terra obedece a voz de Deus quando o Criador diz: Terra, produza relva verde. A Terra, ela produz relva verde. Árvores produzem frutos, as árvores produzem frutos, ou seja, a natureza ela obedece à voz do Criador. As ondas batem, né? O mar é formado ondas, por quê? Porque o Criador criou assim, toda a natureza funciona em padrões, galera. Então, tudo serve para glorificar o Criador, tudo funciona em prol da glória do Criador, e esse é o entendimento que a gente tem que ter em mente. Então, galera,
esses astros no céu, o maquinário celeste, estão em segundo plano. Eles foram criados para servir aos homens, criados para servir a Terra. Foi para esse propósito que o Criador os criou, e também para separar as estações do ano, para separar dia e a noite, para marcar estações e épocas, né, e para marcar tempos determinados. Então, espero que o raciocínio tenha ficado bem claro. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos aí que me acompanham. Continuarei falando mais sobre essas e outras questões. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.